Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer a presença de todos que estão por aqui, inclusive o meu netinho lá na cozinha. Vamos agradecer a presença de todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Fico muito grato por isso. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. Domingo, hoje podíamos estar assistindo o Faustão, mas vamos assistir o Manolo, porque afinal de contas é quase a mesma coisa, né? Ok? E hoje, meus amigos, a nossa conversa vai ser sobre educação e filhos, novos tempos. E nós vamos reparar que tem uma coisa, e olha que interessante, ó, é um celular, e desse celular sai tudo que a gente precisa. Tudo isso que a gente precisa para nos comunicarmos, para mantermos contato uns com os outros, para pesquisarmos, tudo isso daqui pode ser feito por um celular, assim como esta transmissão também está sendo feita através de uma rede social, pelo Facebook, através de um celular. É interessante que nós notemos que tudo isso faz parte do nosso dia a dia hoje. E hoje, particularmente mais ainda, né? Porque estamos todos confinados nos nossos lares, atendendo às determinações da vigilância sanitária. Não podemos sair, não podemos ficar assim tão livres quanto estávamos, né? E percebemos que os aparelhos, que enfim, toda essa parafernália de redes sociais e tudo, nos traz uma felicidade muito grande, porque é por intermédio delas que nós conseguimos nos conectar com os nossos entes queridos, ok? Então, tudo isso daqui faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. Tudo isso daqui faz parte de um momento que nós vivemos hoje e não deixará mais de fazer parte das nossas vidas. Mesmo que aconteça alguma coisa, nós voltaremos para cá mais dia menos disso. Daí é tiro e queda, pode ter certeza disso, porque como nós vimos falando nestes últimos dias, importante que nós tenhamos em mente que somos espíritos, que somente desencarnamos e que nós vamos agregando ao nosso patrimônio intelectual e sentimental tudo que nós vamos conquistando a cada reencarnação, ok? Então hoje nós vamos falar particularmente sobre educação e sobre filhos. E tenho certeza que, assim como eu, muitos de nós que estamos aqui juntos, nós tivemos uma educação um pouco diferente, seja no nosso lar, seja na escola que nós fomos. E hoje nós vamos tratar um pouquinho disso, para quê? Para que nós entendamos que as coisas estão mudando, existem coisas que nós fizemos e que hoje não faríamos mais. Enfim, nós estamos tendo uma visão muito melhor das coisas. E eu digo graças a Deus. Por quê? Porque tudo muda neste universo. E nós temos que nos acostumar com a mudança. E não é exatamente com a mudança. Olha como é que nos diz o nosso querido Mário Sérgio Cortella. Mudar, tudo muda. Né? Mudar, tudo muda. É a grande constante do universo. O que está dificultando um bocadinho o nosso entendimento nestes últimos tempos é a velocidade da mudança. Imaginemos nós que nos anos 1960, quando um celular que está no bolso da gente hoje. Se ligou? Ou seja, nós hoje temos assim uma capacidade de administração, uma capacidade de retenção, uma capacidade de acomodação de informação muito maior do que os nossos heróis tinham nos anos 1960. Então veja, essa velocidade dificulta um pouquinho a nossa compreensão e a nossa inserção dentro desse mundo. Por quê? Porque nós viemos de outros tempos e muitas vezes não nos adaptamos ao que estamos vivendo. E nós vamos perceber que com algumas pequenas orientações que começam hoje, né, e que podem se estender através da leitura de inúmeros textos pela internet, de inúmeros livros, inclusive esse do Mário Cortella, que a bibliografia vai mostrar no final, ok? Então, vamos caminhar que cobra parada não engole sapo.
E nós vamos ver que toda ação parental tem consequências no comportamento dos filhos. Assim, o papel dos pais na educação, seja ela formal ou não, é fundamental. Ação parental, ação de pai e mãe, juntos, ou comportamento dos filhos. Por quê? Porque nós, querendo ou não, somos o exemplo dos nossos filhos. Então, tudo que nós fazemos em relação a eles, eles vão tomar isso como exemplo e vão levar para o resto da vida. É bom que nós nos atenhamos nesse detalhe, né? Por quê? Porque se nós quisermos coisas boas, nós temos que oferecer coisas boas para as pessoas. Isso não é nada mais, nada menos do que ação e reação. Lembrando sempre que eles têm programação, que eles são espíritos diferentes de nós, como nós estamos falando esta semana, mas nós temos uma grande oportunidade dos 0 até os 7, 8 anos, de colocar na cabecinha deles novas sementes, novas ideias, novas posições diante da vida, novos exemplos que nós colocamos para que eles a partir daí então façam a vida deles caminhar. E olha, assim o papel dos pais na educação, seja ela formal ou não, é fundamental. Educação formal é a educação que é dada na escola, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a educação não formal, essa não formal é que a gente oferece nos nossos lares, é que a gente oferece nos nossos lazeres, por exemplo, é que a gente oferece quando vamos num restaurante, enfim, tudo isso faz parte da educação dos filhos, e a nossa participação nessa educação é fundamental, ou seja, é fundamento, é a pedra que em cima dela nós vamos erigir muitas vezes o caráter dos nossos filhos e a maneira como eles se comportarão vida afora, ok? E toda a atuação familiar é educativa, tanto no que é educação formal quanto a não formal. Aqui, ó, é a atuação familiar. A atuação familiar é o quê? É pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós, tudo isso daí é a atuação familiar. E essa atuação familiar vai fazer com que os nossos filhos criem os seus vínculos, vai fazer com que os nossos filhos criem as suas suposições, vai fazer com que os nossos filhos criem, enfim, o seu mundo. E esse mundo nós temos que começar a delineá-lo de maneira muito boa. Então, não é nada sozinho. Tudo que nós fazemos repercute na nossa família. Tudo que a família faz repercute na gente e, consequentemente, repercute também nos nossos filhos. E aqui a grande pergunta, né? O que é educar? E nós temos aí a resposta tradicional. Barulho para acordar. Educar é acompanhar e influenciar de alguma forma o desenvolvimento da aprendizagem, das capacidades físicas e intelectuais. Ou seja, nós educamos estando do lado. Não podemos educar estando distantes. Poderemos até ter ensino à distância, mas isso é ensino. Percebeu? Então, educação à distância, particularmente dos nossos filhos, não existe. O que existe? A educação que é feita no dia a dia. Claro que, eventualmente, quando nós não estivermos presentes, seja por algum motivo, seja por outro, de repente tem muitas viagens, a gente manda um alôzinho, a gente manda um zap, a gente faz uma transmissão ao vivo, a gente faz uma ligação com imagem, seja por que canal for, e nós nos vemos, nós conversamos, fica muito prazeroso também. Mas o ideal é que nós acompanhemos e influenciemos nessa educação. Acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos é tarefa básica de todos nós. Por quê? Porque se nós perdermos de vista os nossos filhos, nós não os reconheceremos dentro de pouco tempo. Então nós temos que caminhar através do acompanhamento e da influenciação. Influenciação sempre pelo exemplo. Entendendo que mesmo sem querer, nós damos exemplos. Qualquer atitude que nós tomemos diante dos nossos filhos menores de 0 a 8 anos, e mesmo dos maiores, né, que já tem um conhecimento maior, tem já uma linha de vida mais ou menos definida, tudo isso é componente para a vida toda. Então, tudo isso vai influenciar, ok? Então, essa aprendizagem
tem que ser acompanhada. Por quê? Porque ela não fica sempre no mesmo estado. Ela vai aumentando, ela vai crescendo e nós vamos aumentando isso, assim também como as capacidades físicas, não é? Eu tenho uma netinha agora que fez 1 ano. Ela está quase andando. Então o que acontece? A família toda vai acompanhando, porque fala, não, daqui a pouco ela anda, daqui a pouco ela anda. Isso é uma capacidade física, ela tem 1 ano só. Agora, temos que fazer esse acompanhamento, inclusive com o acompanhamento profissional dos médicos. Por quê? Porque são eles que traçam as curvas de crescimento, são eles que traçam as curvas todas. Para quê? Para que nós tenhamos filhos dentro de um parâmetro de normalidade e para que nós não os deixemos atrasar em algum ponto. Junto com as capacidades físicas, nós também temos as capacidades intelectuais. Por quê? Porque todo bebê já entende o que nós fazemos. Todo bebê. A partir do nascimento, tudo que nós fazemos é novidade e eles vão aprendendo conosco, eles vão intelectualmente se desenvolvendo. Nós vamos oferecendo estímulos para que eles possam realizar as tarefas, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a ver, a descobrir coisas pelo ambiente, que eles são muito assim ativos, né? Estão sempre procurando coisas, não tem um bebezinho que fique quietinho. Bebezinho quietinho tem que levar no médico, né? Como o pessoal diz, porque realmente a coisa não anda muito bem. Então, isso é educar. Acompanhar os nossos educandos, né? Sejam eles netos, nossos alunos numa escola mesmo, de maneira boa, de maneira assim prolongada, para que nós possamos ter dentro da evolução deles parâmetros para comparar com outras. E aqui a educação fora da escola. Por quê? Porque nós temos perdido referência, né? A gente perde referência por quê? Por causa da velocidade. Velocidade do quê? Da vida. Ah, Manolo, como assim velocidade da vida? A vida está muito corrida, né? O pessoal não fala, Manolo, parece que 24 horas não dá. E é interessante que agora está dando, não está? Viu só? Isso quer dizer o quê? Que nós realmente precisávamos desacelerar um pouquinho. Então, essa velocidade que a nossa vida nos ofereceu, fez com que nós tivéssemos pouco tempo em casa. E aí o que acontece? Como hoje em dia trabalha o marido, trabalha a esposa, trabalha o avô, trabalha a avó, trabalha todo mundo, fica difícil acompanhar. Então o que faz? Terceiriza para a escola. Só que a escola não é a primeira a educar. A escola vai oferecer conhecimento, como nós veremos daqui a pouco. E olha que interessante. Criar pessoas dá trabalho e precisamos nos esforçar para que esse trabalho seja realizado. Por isso, pelo pouco tempo que nós estávamos em casa, nós não nos dedicávamos assim suficientemente para fazer esse acompanhamento. Mas chegando em casa, isso é uma grande dica, chegando em casa, ofereça a qualidade da companhia. Não tem, assim, 100% a presença, mas pode ter. Qualquer que seja o percentual de presença que nós tenhamos em casa, essa presença tem que ser de qualidade. Uma presença com carinho, uma presença com amor, uma presença que estimula as crianças a se desenvolver. E entender que criar pessoas realmente dá trabalho, precisamos de nos esforçar muito. Eu conheço uma história muito interessante de uma senhora que ela ficou viúva e que precisou arrumar um emprego. E quando ia nas empresas, havia muito tempo que ela já estava distante do mercado corporativo, quando ela ia nas empresas para preencher os currículos, na hora de fazer o currículo, ela se embananava com uma pergunta. Profissão. E ela escrevia do lar. Não arrumou emprego nenhum. Até que um dia ela pensou, puxa vida, mas por que eu não arrumo emprego? Será que é porque eu sou do lar? E realmente
realmente era por isso. Por quê? Porque o pessoal quer experiência, não é? Ela falou, deve ser isso. Então eu vou mudar. No próximo currículo, na próxima ficha de entrevista que ela preencheu, ela escreveu assim, gestora de projetos a longo prazo. Que o pessoal do RH viu aquilo, falou, opa, chama essa mulher pra cá. Chama essa mulher pra cá. E aí conversa, e na conversa ela vai falando, sim, eu sou gestora de projetos a longo prazo, tem um inclusive que eu estou gerindo já há quase 20 anos já e com um sucesso muito grande. Tem outro que já tem 13 anos que eu estou gerindo e que também se encaminha para um case de absoluto sucesso. Também tem um outro que começamos há pouco tempo, cuja alavancagem está sendo feita agora e que já está com 3 anos. E com certeza vai se transformar num sucesso muito grande também. O pessoal ficou embasbacado com ela e contratou. Por quê? Porque, cara, não é fácil você ter gestor de projetos a longo prazo. E tava um ali na frente deles. Oh, meu Deus! Contratada, voltou para casa. E lá ela encontrou os projetos que ela vinha gerindo. Um filho com 20 anos, outro com 13, e um bebezinho novo, que estava com quase 3 anos, que ela também ajuda na gestão. Então veja que criar pessoas dá realmente trabalho, mas em compensação dá uma experiência muito grande, se ligou? E nós temos que buscar o equilíbrio. É claro que a situação financeira como está hoje, ela nos deixa assim meio complicados, né? Porque nós temos que viver. E por falar em viver, eu vou dar um alôzinho pro pessoal lá de Santo André. Ô, Santo André, terra boa, hein? Vixe Maria! Deixa acabar essa quarentena que nós vamos nos ver ao vivo. E também o pessoal do Centro Espírita Laços Eternos, obrigado a vocês todos pela sintonia, né? Pela conexão. Muito obrigado, uma alegria estarmos juntos, viu? E olha, buscar o equilíbrio entre o quê? Entre a sustentação familiar, entre a sustentação econômica, melhor dizendo, que todos nós precisamos, todo mundo precisa comer, beber, vestir, todo mundo tem seus projetos de futuro, todo mundo quer trocar de carro, todo mundo quer ter uma casa melhor, todo mundo quer andar sempre na moda, todo mundo quer fazer viagens, quer fazer cruzeiro com o Roberto, não é? Janeiro, nossa! E para isso precisa de dinheiro, então tem que ter sustentação econômica. Mas nós temos que ver que o contato familiar também é simplesmente necessário. Mais do que necessário, é fundamental. Então, esse contato com a família é importante demais e muita gente sofre porque às vezes não consegue ter o contato com a família que gostaria, né? Eu gosto de dizer que a minha experiência junto com a Marli na criação dos nossos filhos foi realmente muito prazerosa. Porque nós, apesar de termos trabalhado bastante durante toda a nossa vida, nós tivemos períodos de férias assim excelentes. Então nós trabalhávamos em universidade, nós tínhamos 2 férias por ano, o que nos garantia prazer, lazer e o que nós quiséssemos nos meses de férias, não é? Depois que passou essa fase, nós fomos para a parte do comércio e aí o horário era bem amplo. Então nós realmente não tivemos problema de defasagem em relação à convivência com os nossos filhos. Nós sempre fomos pai e mãe muito presentes na vida de todos e estamos sendo agora também na vida dos nossos netos, né? Então, olha, nós não precisamos sofrer na busca desse equilíbrio. Por quê? Se nós precisamos buscar o que nós necessitamos de maneira material, podemos fazer isso. Às vezes nos toma muito tempo, porque o trabalho realmente pega quase que 2/3 da nossa vida, né? Ou 1/3 a mais, 1/3 trabalhando, 1/3 dormindo. Então o que sobra, o outro terço, é muito pequeno mesmo, que não dá para fazer quase nada, não é? E esse terço junto com a família, ou menos que 1/3, nós podemos passar
com uma qualidade de vida boa, vendo o que está sendo feito, orientando, buscando fazer coisas diferentes. Ok? E olha, temos que ter os momentos econômicos, porque tem épocas em que realmente nós temos que nos dedicar um pouquinho mais ao trabalho, dependendo da atividade econômica que nós tenhamos. Vamos para lá, mas a hora que nós estivermos nos nossos momentos família, que nós saibamos aproveitá-los com muita saúde, com muita alegria. E entendendo sempre que a vida é maratona. Não são 100 metros rasos. Dá tempo para fazer praticamente tudo. Mas vamos organizar o tempo. Para quê? Para que nós o aproveitemos de maneira boa e saudável. Ok? E a educação na escola, olha. É diferente. A função da escola é escolarização. Eu falei assim, Manolo, mas como é que é isso? Sim, porque lá nós vamos aprender algumas disciplinas que nos são oferecidas. Português, matemática, geografia, história, isso e aquilo. Isso é na escola. Alguns países ainda permitem que mesmo essas disciplinas sejam oferecidas no lar. Dependendo, nos Estados Unidos, né, que é o nosso mais conhecido, dependendo do estado, você pode educar, você pode fazer a escolarização do seu filho na casa mesmo, com a família mesmo. No Brasil não é permitido, a não ser em casos muito especiais. Então, olha, essa função da escola é escolarizar, é garantir que a pessoa tenha acesso ao conhecimento, é garantir que o que ele possa estar aprendendo vai servir para que ele ou ela, no futuro, possa usufruir isso, usar isso na vida. Olha, é ensino. É ensino. Por quê? Porque esse ensino vai fazer com que a pessoa... Isso vai fazer com que a pessoa aprenda. Agora, esta formação social, que também vem da escola, é o resultado da socialização, da educação que nós damos em casa. Então, nós oferecemos nos nossos lares todos os componentes de relacionamento que possam ser oferecidos para que os nossos filhos se relacionem bem. E esse exercício de relacionamento é feito na escola. Percebeu? Por isso que a gente vê na escola meninos ou meninas que brigam muito, que ficam se batendo. Isso é porque eles têm muitos exemplos na casa deles, aliados, é claro, já às tendências que eles têm. E essas tendências nós precisamos ir educando dentro do nosso lar, ok? A escolarização é só uma parte da educação. Então, nós somos seres holísticos, como eu gosto de dizer, nós somos seres completos, não somos só corpo físico, não somos cidadãos do planeta Terra, somos cidadãos do universo, e nós temos que entender que mais dia menos dia nós iremos para outra categoria de mundo e que nós usaremos tudo que aprendemos aqui em qualquer lugar que nós estejamos. Ok, meninos e meninas? A participação na escola, seja de pai ou seja de mãe, é importantíssima. Por quê? Porque é essa participação na escola que vai possibilitar que a escola melhore o que está ensinando aos nossos filhos. Beleza? Por quê? Se eu deixar só para a escola, aí nós ficamos muito distantes. Isso vale para a escola pública ou escola privada. A escola pública realmente teve assim um declínio muito grande. Eu digo que nesses últimos 40 anos o que mais se fez com a escola pública foi sucatear a escola pública. E esse desnível a gente percebe no dia a dia. Então nós vemos que muitas vezes o que é para ser público, uma universidade pública, que teoricamente deveria ser para aqueles que têm menos condições, quem frequenta são os que têm mais condições. Por quê?
porque a escola fundamental que eles frequentaram foi muito melhor. E nessa corrida eles ganham, com exceções cada vez mais frequentes, graças a Deus, que tem muita gente trabalhando para que isso melhore com ações pontuais. Isso é importante que se diga. Então, agora também a escola pública começa a despontar com outras coisas. Mas o importante na escola pública é que nós participemos. Por quê? Porque senão ninguém vai se preocupar. Sabe aquela história de que o que engorda o gado é o olho do dono? O dono da escola pública somos nós. Não é o governo, nós somos donos da escola pública, porque pagamos nossos impostos, enfim, temos toda uma série de obrigações, e é justo que isso retorne em benefício não só dos nossos filhos, mas em benefício de nós mesmos. E a participação na escola pública é importantíssima, seja através de parcerias. Tem muita reportagem na televisão que mostra pais que têm os filhos na escola pública e que vão lá para quê? Para ajudar a alavancar a escola pública, para que a escola pública não se transforme numa sucata. Então, dão ideias, oferecem trabalho, oferecem voluntariado, e tudo isso é feito em comum acordo com a escola pública. Por quê? Porque é o nosso filho que está lá. E o nosso filho merece o melhor. Não importa se a escola é pública ou privada, sempre o melhor. Por quê? Porque é o futuro deles, isso é diferencial no futuro deles. Então, uma escola pública bem realizada, com participação de pais, com parceria de pais, é muito importante. E nós temos que visitar a escola dos nossos filhos. Qualquer que seja a escola dos nossos filhos, pode ser a melhor escola do Brasil. Nós temos que estar lá também. Por quê? Porque senão a gente não sabe o que está sendo feito, o que está sendo transmitido para os nossos filhos. Nós temos que fazer esse acompanhamento sempre. E questionar. O espírita tem por obrigação questionar. Nós não podemos engolir tudo do jeito que vem. Nós temos que questionar. Por quê? Porque é importantíssimo para nós todos. Kardec foi o grande questionador dos espíritos. Não engolia qualquer trem, não. Ele primeiro via se estava certo, comparava, questionava, cotejava. A partir daí ele passava para o Livro dos Espíritos e assim fez a codificação. Então nós temos que questionar o que é que está sendo feito. E mais do que questionar, buscar ajudar. Porque é fácil chegar na escola e questionar, particularmente na escola pública. E daí? Vai sair do questionamento para casa? Não vai ajudar? Ajude! É importante que a nossa participação se realize para quê? Para o bem-estar de todos. Ok, meninos e meninas? E aqui uma reflexão sobre o que é antigo e sobre o que é velho. Antigo e velho. Que coisa interessante. Respeito não é velho. Respeito é antigo. Nós respeitamos nossos pais, não respeitamos? Nós respeitávamos os diretores da nossa escola, não respeitávamos? Nós respeitávamos nossos professores, não respeitávamos? Então isso é antigo, não é velho. Se ligou? Porque existe assim um choque de conceitos com o que é antigo e o que é velho. E outra coisa importante que nós devemos ter em consideração é que a criança é subordinada, eu coloco entre aspas, por quê? Porque realmente ela não sabe tudo que nós sabemos, é uma coisa muito simples. Então eu posso realmente achar que os meus filhos têm um conhecimento muito maior, mas eu tenho que entender que eles não têm a vivência que nós temos. Então nós temos que oferecer a nossa experiência, o nosso conhecimento, para quê? Para que eles possam, junto com o novo conhecimento que eles têm, nós conseguirmos oferecer coisas boas. E nós não podemos virar reféns de quem orientamos. Percebeu? Não podemos. Se eles são nossos filhos, se eles são menores e nós é que estamos no comando, como é que de repente isso daí pode virar contra nós? Não. Então nós temos que mostrar que nós realmente estamos ali no comando, mas sem autoritarismo. Por quê? Porque o autoritarismo é velho. Não dá para ser autoritário. De maneira nenhuma. Nós podemos persuadir,
nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos a caminhar dentro de uma coisa melhor. Mas nós não podemos, com autoritarismo, mostrar-lhes um caminho que talvez não seja exatamente o que eles querem trilhar. E entender esse negócio de agressão física. A agressão física realmente é velha. Ah, Manolo, mas eu dou uns tapinhas no meu filho de vez em quando. Olha, minha amiga, meu amigo, eu sei que hoje em dia é muito complicado esse negócio, né? É muito complicado. Mas eu sou da teoria de que não se bate em criança. Isso é meu posicionamento pessoal. Não que eu não tenha batido nos meus filhos, não é isso. Pelo contrário, eu realmente bati. Mas uma das coisas que eu mais me arrependo na vida é de ter batido neles. Então hoje eu penso diferente. Hoje eu tenho um entendimento diferente. Hoje eu sei que existe coisa melhor do que isso. Ok, meninos e meninas? Então, bater nunca. Por quê? Porque de repente você perde a mão e aí você vai para agressão física. E isso é pior ainda, ok? Um alôzinho agora pro pessoal do Centro Espírita Chico Xavier de Guarulhos, não é não, Gabi? Ei, Rosana, Edu, estamos aqui! E também pro pessoal do Centro Espírita Kardecista Paulo de Tarso, perto de Santana lá. Ei, Andréia, tamo junto! Suzane, tamo junto! E também o pessoal da cidade de Ribeirão Pires, obrigado por caminharmos juntos por essa quarentena, trocando ideias, trocando figurinhas e fazendo com que realmente o tempo dentro de casa possa valer. Ok, meninos e meninas? Física, nunca! Porque isso é velho demais, isso é ruim demais. A agressão física tem que ser denunciada numa delegacia de polícia. É fundamental que nós entendamos isso. Crueldade é velho. Fala assim, Manolo, mas tem gente cruel. Nossa, e como tem, não precisa nem bater. Não tem só, o cruel não é só o que bate. O cruel é aquele que tira a esperança das pessoas. O cruel é aquele que olha para alguém e fala assim, isso daí não vale nada. O cruel é aquele que não consegue entender que as pessoas são diferentes, que às vezes o que está errado na nossa vida pode dar certo na vida do outro. Se ligou? Então crueldade, nunca. Crueldade, nunca. Crueldade, nunca. Se ligou? E ó, amigos sem perder autoridade nem responsabilidade, porque é muito comum. Ah, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha. Beleza, continue sendo, mas nunca troque a ideia de que você é pai ou mãe. Pode ser amigo, mas antes de tudo, é pai e mãe. Isso pelo resto da nossa vida, se nós acharmos interessante. E entender que, como diz o pessoal do amor, como é que é mesmo? O amor exigente, o amor não aceita tudo. Não é porque nós amamos os nossos filhos que nós vamos passar a mão na cabeça deles assim e dizer, ah, é meu filho, é sangue do meu sangue. Ok, tonto. Mas o que está ali é só a tua biologia. O espírito que está lá, que utiliza esse corpo, é um espírito que está ansiando pelas experiências que ele pediu. E uma delas é essa. Disciplina, corrigenda quando necessário. Ok, meninos e meninas? E negar o que deve ser negado. Opa, peraí. Se nós oferecemos tudo para os nossos filhos, nós vamos transformá-los em verdadeiros indolentes. Em pessoas que não vão ter a mínima capacidade de buscar para eles o que eles querem. Ou seja, pessoas que vão ficar esperando que caia tudo do céu. E não cai tudo do céu. Mas dia menos dia, a vida vai negar alguma coisa para eles. Eles vão chorar, eles vão se sentir o pior do mundo, eles podem até tomar atitudes muito drásticas, ok, meninos e meninas? Então, ó, o amor não aceita tudo e temos que negar o que deve ser negado. E uma coisa que deve ser sempre exercitada: honestidade, afetividade e gratidão. Honestidade porque
É fundamental que nós entendamos isso. Nós não podemos levar vantagem em cima de ninguém. Percebeu? Nunca. Não queira levar vantagem em cima de ninguém. Por quê? Porque teu filho está vendo, tua filha está vendo. Isso é desonesto. A hora que eu levo vantagem em alguma coisa é porque o outro foi levado no tapa. Se ligou? Isso é importante na nossa vida. Porque isso os nossos filhos carregam para sempre. Quer ter filho honesto? Seja honesto. Em todos os sentidos. Não se deixe levar pela situação para cometer algum ato desonesto ou ilícito. Tudo se resolve de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Nós temos a capacidade de conversar, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que isso facilita muito a vida da gente. Olha, e a afetividade. A afetividade é importante para o ser humano. Assim como nós. Percebeu? Põe só uma coisinha na cabeça. Se os animaizinhos ficam felizes quando nós os afagamos, imagina como fica um filho da gente, como fica um pai da gente, como fica a mãe da gente. Percebeu? Então, quer dizer, a afetividade nós temos que demonstrar. Para quê? Para que os nossos filhos sintam-se bem no nosso lar. Para que os nossos pais sintam-se bem no nosso lar. Para que as pessoas que estão conosco entendam que nós também somos importantes para eles. E não uma parte só. Não um ou outro. Não! Temos que distribuir a afetividade para todas as pessoas. Tem suas afinidades? Claro que tem, isso é normal em toda a família. Mas nós precisamos demonstrar para todos que nós nos importamos com eles, sim. E olha, gratidão. Rapaz, tem gente que olha para mim e fala assim: ah, Manolo, eu detesto meu pai, ele foi embora não sei quando. Beleza, cometeu um ato muito ruim. Tem pai que realmente não aguenta a barra depois que nasce o filho. Mas vamos entender uma coisa só. Por pior que ele seja, ele fez uma coisa boa pra gente. Nos deu a vida. E quando ele nos deu a vida, ele nos deu a oportunidade que nós pedimos para estarmos aqui nesse planeta, passarmos pelas experiências que nós precisaríamos passar e para que nós superássemos a falta desse pai com algum outro contraponto, como um tio, um vizinho, um amigo, um primo, essas coisas todas que fazem a nossa vida, né? Então, por piores que tenham sido nossos pais, não nos esqueçamos de ter uma grande oportunidade de vir para cá, de estarmos caminhando juntos hoje, de que estamos firmes na nossa tarefa e de que nós precisamos continuar por nós. Porque o grande interessado nesta aventura chamada vida somos nós. E nós tivemos a oportunidade e vamos em frente. Então, gratidão por tudo. Por tudo. Pelo dia que amanheceu, pela noite que vai findar, pela chuva que cai, pelo tchau que nos dão de longe, pela ligação que nos oferecem, pelas palavras amigas que nos oferecem quando nós estamos por aí. Gratidão a tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Fazer disso um exercício diário de gratidão. Vai! E hábitos nocivos, olha. Isso daqui, esses hábitos nocivos, são comuns entre casais. E isso é terrível para a educação dos nossos filhos. Olha, pai e mãe que discordam na frente dos filhos. Olha só que situação que você coloca a turma. Rapaz, porque você fala uma coisa e o outro fala outra. E vamos botar na cabeça que a criança não é criança. Ela está criança. O espírito que está ali pode ser até mais velho do que o espírito que nós somos. E eles sabem onde está a diferença. Então, meu amigo, se um discorda e o outro concorda, você instalou assim uma fenda que vai ser aproveitada para que as coisas se separem. Então, tá na dúvida? Ok. Vamos deixar do jeito que está por hora, vamos conversar longe, vamos entrar num acordo, num consenso e depois nós comunicamos o que nós resolvemos de comum acordo.
Isso é importantíssimo. Coerência nas decisões que nós tomamos em relação aos nossos filhos. E não dar o exemplo. Isso é um hábito nocivo. É exigir do meu filho, por exemplo, que não beba. Aí eu bebo. Ah, Manolo, mas eu gosto de uma bebidinha. Ok, você gosta de uma bebidinha. Beba com moderação no mínimo. Para quê? Para que os nossos filhos percebam que nós bebemos moderadamente. O ideal é não beber e não oferecer bebida para os nossos filhos. Nunca oferecer bebida para os nossos filhos. Isso é velho. Isso ficou lá para trás. Hoje não se oferece bebida para os nossos filhos. Nem cigarro. Nem fica fumando feito doido na frente da criançada. Por quê? Porque isso vai instigar de uma forma ou de outra. Além, é claro, de prejudicar a saúde de todo mundo que está no entorno. Ok? Ceder às birras. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo isso daqui já passou num supermercado, um molequinho no chão jogado, reclamando. E a mãe indo lá e calma, filho, calma, filho, calma, filho. Eu falo pro pessoal, deixa lá chorando. Deixa se esguelando lá. Por quê? Porque a hora que ele percebe que você está caminhando, ele fica de olho, né? Não vai deixar o moleque sem suporte, né? A hora que ele percebe, ele para e ele vai atrás de você. Não ceda às birras, porque senão você vai ter que ceder a vida inteira. Acalma, conversa e mostra o que é possível e o que não é possível fazer. Não dar explicações. A criança precisa de explicação. Ah, por que eu tenho que fazer isso, mãe? Por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? Ah, não entendi. Explica de novo. Disso, 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 disso. Não entendeu? Explica de novo. Mude as palavras. Se ligou? E vai falando até que ela entenda. Contar pequenas mentiras. Isso é um hábito muito nocivo. Por quê? Porque de uma pequena mentira em uma pequena mentira nós estamos criando mentirosos. Porque é a tal história, né? Ai, mãe, quero um pedaço de chocolate. Tem? Não. Aí de repente aparece o chocolate. Como assim? Diz que tem, mas que não é a hora apropriada. Percebeu? Aí depois, na hora apropriada, vamos lá, pegamos um pedacinho da barra e oferecemos. Sem mentir, porque senão eles vão se acostumar a nos contar pequenas mentiras. E essas pequenas mentiras podem ser assim terríveis no futuro. Fazer ameaças. Ah, meu Deus do céu, que se você não ficar quieto eu te bato. E na grande maioria das vezes não vai bater. Então, não faça ameaças que você não vai cumprir. Converse, bata papo, mostre que o momento talvez não seja o mais indicado para fazermos isto ou aquilo. Ok, meninos e meninas? E comentar os defeitos do companheiro na frente do filho, do companheiro ou da companheira na frente do filho. Isso é um horror. Por quê? Porque ele pode ser teu marido, ela pode ser tua esposa, mas quem está ouvindo é o teu filho, que tem, tanto pela mãe quanto pelo pai, uma admiração impressionante. Então, por que mostrar essa faceta do marido que o marido tem conosco, essa faceta que a esposa tem conosco, para o filho que ali está? Não, não. Nós somos sempre exemplo. O pai pode não valer nada, a mãe pode não valer nada, mas na frente dos nossos filhos não falamos nada disso não, ok? Então, esses hábitos nocivos nós temos que tirar da nossa vida. Ok, meninos e meninas? E tem mais! Se liga! Proteção e cobranças fazem parte do papel dos pais, mas em excesso ambas podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Um alôzinho aí, Gabi para Araçatuba. Ei, Araçatuba! Ei, Ricardinho! Não? Ah, meu Deus, Araçatuba! Ei, Larilarai! A nova era de Santo Amaro também, beleza? Olha só o Camilo Flamarion. Fala, Sidney! Beleza, meu? Ei, Larilarai! Nossa, o caminho de Damasco! Nosso lar de Matão, obrigado, nosso lar. Deixa passar essa crise toda,
dá uma convidada pro amigo aqui aí, tá bom? Grupo da Prece de São Vicente, o Gabem de São Miguel e o pessoal de Embu das Artes. Lá temos centros espíritas maravilhosos, o Seara de Jesus e o Oan, né? O Brilhos do Amor e Misericórdia, seu Manuel do Seara de Jesus e o Newton Zebrack do Brilhos do Amor e Misericórdia. Obrigado por estarmos juntos, muito obrigado. Então, olha, proteção e cobrança em excesso prejudica. Por quê? Porque, cara, de repente você protege tanto que você está criando um príncipe encantado, né? Coisa que não existe. Ah, não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você cria o quê? O que no vulgo o pessoal chama de criança Nutella, né? Cristalzinho, né? Não, para com isso, gente. Para. Proteção excessiva não funciona. E também, olha, cobrança excessiva também não funciona. Por quê? De novo, nós somos espíritos, temos histórias diferentes, temos programações diferentes. Nós caminhamos de acordo com as nossas coisas, ok, gente? Então, vamos começar a entender que nós temos filhos, não temos autômatos, não temos máquinas e não temos príncipes e princesas. Temos que atuar com eles de maneira a fortalecer o que eles são e a mostrar possibilidades de crescimento intelectual e moral. E dialogar muito. Nós vamos falar mais ainda sobre isso até o final. Esse diálogo, talvez não dê para vocês chegarem aqui. Mas o menininho tá assim com uma cara, meu, que nossa mãe de Deus. E o pai, coitado, tá tentando explicar. É o que acontece. As crianças ficam sempre com cara assim de quem não estão gostando. E os pais tendo que passar por essa experiência de explicar da melhor maneira possível para que o filho compreenda, para que o filho cresça. Explicar de forma franca e esclarecedora. Antes dos 18, o que é proibido por lei. Antes dos 18, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dirigir. Ah, mas a norma já tem 17. Não pode. Não pode. Tem pai que adora ensinar a filha a dirigir, né? Não faça isso. Espere o tempo normal, coloque o filho numa autoescola. Para quê? Para que ele tenha consciência do que é certo e do que é errado. Para que ele aprenda como se deve e não como nós dirigimos, né? Porque à medida que nós vamos pegando prática, nós vamos relaxando, né? Então, vamos colocar os nossos filhos para aprender. Antes dos 18, não se pega carro. Antes dos 18, não se bebe. Antes dos 18, não se fuma. E se for possível, depois dos 18, não fumar e não beber, melhor ainda. Dirigir, é claro, eles vão ter que dirigir um dia, né? Por quê? Porque isso traz problemas sérios à saúde. Problemas sérios à saúde. A fumaça de quem está fumando longe atrapalha quem está por aqui. Se ligou? Quem está bebendo, quem bebe um copo de cerveja, fica totalmente desequilibrado. Eu sei disso. Se ligou? Então, vamos com calma. E prejuízos graves se ingeridas em excesso. Imagina você bebendo e dirigindo. O que acontece? Tragédia. Nosso filho bebendo e dirigindo. O que acontece? Tragédia, do mesmo jeito. Equilíbrio é fundamental. Hoje, graças a Deus, nós temos diversas campanhas que nos dizem que se bebeu, não dirija. Hoje nós temos os aplicativos que podem nos levar para onde nós quisermos e a gente fica à vontade, sem excesso, é óbvio, e depois a gente chama de novo e eles nos levam para os nossos lares, sem que nós infringamos qualquer tipo de lei. Ok, meninos e meninas? E aqui, tomar cuidado com o tom de voz. Para que não fique um tom de voz muito imperativo quando a gente fala com criança, com adolescente ou com esses pré-adolescentes, né? Então, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque senão esse tom de voz muito imperativo dá ideia de autoritarismo. E não é legal. Numa conversa franca, numa conversa amigável, não vale a pena tomar esse tipo de tom. E a expressão facial que nós temos. Como dizem os médicos legistas, o corpo fala. É verdade. Então,
nós temos que ter cuidado. Como nós estamos nos comportando? A nossa cara, quando eles falam alguma coisa, as nossas expressões, de repente são expressões de reprovação que a gente faz quase que sem querer. Vamos nos policiar, vamos conversar com eles direitinho. Para quê? Para que eles tenham confiança em nós e para que eles possam abrir-se e para que eles possam nos oferecer o feedback de toda a educação que nós estamos dando para eles. E a aproximação, fique perto deles. Vamos nos aproximar dos nossos filhos para conversar. Vamos ficar junto, vamos nos abraçar. Conversa fica muito mais carinhosa, muito mais amorosa. E olha, intimidade. Vamos fazer dessa conversa uma coisa íntima. Vamos contar coisas para eles. Para quê? Para que eles contem coisas para nós. Coisas do nosso trabalho, coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso tempo de criança, do nosso tempo de juventude. Vamos contar para eles. Vamos oferecer para eles um suporte que talvez nós não tenhamos tido. Então vamos oferecer e vamos mostrar que nós fomos iguais a eles. Mas nós tivemos paciência, nós tivemos tolerância, nós tivemos perseverança e eles também precisam ter isso daí. Ok, meninos e meninas? E dialogar sobre todo tipo de assunto. Fala assim, Manolo, mas tem coisa que eu não gosto de conversar. Não se preocupe. Converse de maneira natural. Já foi o tempo em que não se conversava com os nossos filhos sobre o que poderia prejudicá-los, sobre o que poderia fazer com que eles se desvirtuassem da vida. Em qualquer situação, nós temos que oferecer o nosso apoio. Se nós não conversarmos com os nossos filhos, outras pessoas vão conversar. E talvez não digam as coisas da maneira como nós quisemos. Ok, meninos e meninas? E aqui o hashtag é o elogio. Tem gente que não gosta de elogiar. No entanto, é importante o elogio. Por quê? Porque o elogio valoriza as qualidades que o outro tem. Desde que, é claro, ele tenha. Todo mundo tem qualidade. Então vamos valorizar o positivo. Vamos valorizar as boas notas, porque isso é para se valorizar. Parabéns. Vamos valorizar as medalhas que eles tenham recebido, seja no esporte ou seja no estudo. Vamos valorizar sim, mas vamos valorizar também o esforço daquele filho que não conseguiu uma nota maravilhosa ou que não conseguiu uma medalha, mas o cara estudando, o cara se esforçando. Vamos valorizar isso também. E vamos valorizar também a dedicação que os nossos filhos têm com os estudos. Isso é importante. Todos nós temos dificuldades e facilidades. Temos dificuldades em algumas disciplinas e temos facilidades em outras. Nas dificuldades vamos ajudá-los e nas facilidades das disciplinas que eles e nas disciplinas que eles têm mais facilidade, nós vamos oferecer o nosso apoio incondicional e nas que eles não têm a mesma coisa. E também agradecer as atitudes gentis que eles têm com as outras pessoas e que nós temos com eles, porque eles só vão ter atitudes gentis com outras pessoas se nós tivermos atitudes gentis com eles. Isso é fundamental. E mostrar para eles, antes de tudo, respeito ao próximo. Não importa quem seja o próximo. Particularmente na escola pública, onde as diferenças são assim, nós temos que mostrar que não importa o quanto nós temos na nossa casa, o quanto os outros têm na casa deles. O que importa é que nós todos somos filhos de Deus, somos espíritos lutando para melhorar, temos nossas programações, temos nossas dificuldades e que todos nós merecemos o respeito de todos. Respeitar o próximo na sua dificuldade, na sua essência, fundamental, ok? E aqui para que nós entendamos que ser pai e mãe é mais do que ser pai e mãe, é uma missão. E quem nos diz isso são os espíritos. Kardec pergunta no item 208 do Livro dos Espíritos: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta dos espíritos é clara:
há uma influência muito grande. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Aí fala assim, Manolo, mas eu fico preocupado em... Como assim se eu falhar? Olha, quem falha? Quem não oferece para os filhos o seu melhor. Se ligou? E o melhor varia. O meu melhor é um, o da minha filha Gabriela que está aqui é outro, o da Marli é outro, o dos meus filhos todos é outro. Por quê? Porque cada um é uma individualidade. Nós não nos comparamos. Nós somos diferentes mesmo. Cada um faz o seu melhor. Isso é oferecer. Isso é não falhar. Agora, cara, se eu não ofereço para eles o que eu tenho de melhor, aí eu falhei. Ah, Manolo, eu queria oferecer mais. O que eu faço? Eu tenho a solução para os problemas de todos nós. Se liga. Se ligou? Olha o cara. Esse daqui, quando chega 25 de dezembro, próximo disso daí, Roberto começa o show dele, ele para e fala, Roberto, esse cara sou eu. Se ligou? Então, esse homem aqui, que eu particularmente admiro muito, não pela sua santidade, não pelo que se pensa em termos religiosos, mas pela figura humana que esse homem tem, pelo discernimento que esse homem tem, pela inteligência que esse homem tem. Então, Jesus para mim é assim, um companheiro realmente. E ele nos deu lições que, se nós levarmos para o dia a dia, nós estaremos oferecendo para os nossos filhos o melhor e ao mesmo tempo para nós. Olha as lições de Jesus. Cooperação. Jesus nos mostra que não dá para fazer tudo sozinho. Nem ele. Nem ele. Então ele se juntou com pessoas para quê? Para realizar a tarefa que ele tinha. Por quê? Porque era necessário que todos participassem para que isso caminhasse. Porque ele sabia que não ia ficar para sempre. Então, no lar é a mesma coisa. Todos nós temos que cooperar de uma forma ou de outra. Distribua tarefas na sua casa, com todos, com os mais velhos, com os menores, com os de meia idade, tudo direitinho, ok? E tem também, ó, empatia. Empatia é não banalizar a dor do outro. Nós estamos vivendo momentos em que a dor estava sendo muito banalizada. Nós não estávamos nos importando com o que estava acontecendo com o nosso próximo. Agora é o momento de nós mostrarmos aos nossos filhos que todos nós estamos no mesmo barco e que nós podemos ser solidários com as pessoas que estão tendo algum problema. Por quê? Porque esses problemas nós também podemos ter. Nós não vamos resolver a vida de ninguém, mas nós vamos nos solidarizar com todos. E a assertividade é ser esclarecido, é ser correto, é ser simples e eficiente. É dizer o que tem que fazer e pronto. Percebeu? Explica e vai. Jesus fez isso com os apóstolos. Não fica com muita conversa, que muita conversa não serve para nada, não serve para atrapalhar. Porque quando a gente fala muito, a gente acaba se atrapalhando. E tem também uma outra aqui, ó, alteridade. Essa, na minha opinião, é uma das mais importantes coisas que nós temos a fazer. Entender o outro do jeito que ele é. Eu não consigo mudar o outro. Se eu não consigo mudar o outro, a opção que sobra é que eu entenda o outro. E entender o outro é perceber que não importa o que ele seja, que não importa como ele esteja, ele está na sua melhor versão. Não importa se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se é são paulino, se é santista. Não importa. Eu tenho que respeitá-lo. Não importa se ele é heterossexual, se ele é homossexual, se ele é bissexual, se ele é... Enfim, qualquer dessas denominações que hoje em dia são tantas e que eu não consigo decorar todas, ok? Hoje eu vi que tem mais ainda. A lista agora está extensa. Hoje eu vi numa reportagem lá que não é mais LGBTQ. Tem agora mais... Então, eu vou me informar e
Não importa que tipo de letra é. Eu tenho que respeitá-lo. E entender que eu não preciso ser. Eu só preciso respeitar. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu não preciso ser palmeirense para respeitar um palmeirense ou santista para respeitar um santista. Eu continuo corintiano. Eu só entendo que ele é palmeirense, que ele é santista, que ele é São Paulino e que eu tenho que respeitar na sua essência o que ele é. Isso é alteridade. Não ter problema por causa de etnia, por causa de cor, por causa de graduação, por causa disso, por causa daquilo. Se ligou? Não tenho por que ter esse tipo de dificuldade com as pessoas. São o que são. E eu sou o que eu sou. Respeito é fundamental. A amarelinha chegou. E diálogo, tá vendo que eu ia falar de novo? Jesus foi uma das pessoas que mais conversou com todo mundo. E conversou com todo mundo autoritariamente. Conversou com mulher samaritana, conversou com samaritanos, conversou com doutores da lei, conversou com fariseus, conversou com cobradores de imposto, conversou com gente da classe mais baixa, conversou com gente de costumes não muito ortodoxos, conversou com todos. Compreendeu a todos, mostrou a todos que a vida não é só isso que se vê. De uma maneira simples, eficiente. E nós podemos fazer a mesma coisa utilizando essas lições que Jesus nos oferece. Ok, meninos e meninas? Eu tenho aqui mais alguns recadinhos, desta vez é para São Bernardo. Pessoal da Seara Bendita, ô Seara Bendita do meu coração, meu Deus do céu. É a casa que eu trabalho, a casa que me ofereceu tudo que eu precisava, na hora que eu precisava, que não me perguntou nada, que simplesmente me acolheu e que me deu novos rumos, novas oportunidades. Recanto de Paz, lá do meu amigo Fredson, uma turma boa, agora estão em Diadema. O Centro Espírita Maria de Magdala de Cotia. Cotia, aí, tá vendo? Tem outro Maria de Magdala também em Itapevi. Beleza, vai pros dois então. A Érica e o Rogério de Fepec, da Vila Augusta, lá de Guarulhos, da minha amiga Melinha também. Erra, Melinha! Aí sim, hein? Obrigado a todos, a Érica e o Rogério, muito obrigado. Ok, meninos e meninas, aqui nós vamos encerrando e nós vamos agradecendo a todos. A bibliografia utilizada é esta: Juliana Spinelli Ferrari, Papel dos Pais na Educação, a Dimensão Emocional da Formação. Revista Crescer, que é uma revista de psicopedagogia, que é da Associação Brasileira de Psicopedagogia e da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Novo e o Velho, que é um livro do Mário Sérgio Cortella. É um livrinho fininho, aliás, os livros dele são todos fininhos, que é muita informação e pouca página, que é pra gente estudar bastante. E é claro, o bom e velho Livro dos Espíritos do Allan Kardec e a Gênese do Allan Kardec. Ok, meninos e meninas?